benefícios, Pai, que são tantos. Nós te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor com o braço forte e mão estendida. Nós te bendizemos, Pai, pelos livramentos que são tantos, Pai, que nem nos damos conta. Mas a tua boa mão tem nos guiado, tem nos sustentado, Senhor, em tempos de desafios, Senhor. Nós te louvamos, Pai. O Senhor tem nos sustentado, é a Ti que nós damos a glória, o reconhecimento, a honra, Senhor. Porque se estamos em pé, Pai, foi o Senhor que nos sustentou. Nós te bendizemos e pedimos e entregamos essa noite àqueles que estão pedindo por algo especial, Senhor, por um milagre que só o Senhor pode fazer, por uma intervenção da tua parte em nossas vidas, Pai. Aqueles que choram, aqueles que precisam, aqueles que têm um clamor, uma necessidade no coração, Pai, que o Senhor venha de encontro a cada coração essa noite, a cada coração que clama, que pede, Senhor, que anseia pela tua boa mão, ajudando, livrando, Senhor, mudando a história. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque cremos naquilo que os olhos não podem ver, naquilo que os ouvidos não podem ouvir, Senhor. Meu Deus, mas aquilo que só o Senhor pode fazer. Por isso nós colocamos diante de Ti, Pai, as nossas necessidades, os nossos impossíveis, Pai, colocamos no Teu altar e pedimos, Pai, faz a Tua obra, faz o Teu sobrenatural, faz o Teu milagre, Senhor, e age poderosamente a favor dos Teus filhos. Nós entregamos, Pai, tudo em Tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aproveitamos, Pai, essa noite para entregar as autoridades em Tuas mãos. A Tua palavra fala que devemos orar e clamar pelas autoridades, para que nós tenhamos paz. Por isso entregamos, Senhor, todos aqueles que governam a nossa nação, o presidente, governador, o prefeito, Senhor, vereadores, deputados federais, estaduais, Senhor, senadores, todos aqueles que se encontram em lugares de autoridade. Meu Deus, que o Senhor os abençoe, que haja temor em cada coração. Meu Deus, que eles possam governar, Senhor, com amor pelo povo e com temor ao Senhor. Nós oramos e entregamos o Brasil em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção sobre a nossa nação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e prospere a nação brasileira. Assim nós oramos, entregando tudo em Tuas mãos e já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem coisas que os nossos olhos não podem ver e que às vezes os nossos ouvidos não ouvem, porque eles não estão acontecendo no mundo natural. E às vezes buscamos respostas para as nossas dúvidas e as nossas inquietações. E olhamos aquilo que a gente consegue enxergar com o nosso raciocínio natural e parece que tem certas coisas que não têm resposta positiva. Mas a Bíblia fala que a fé é a firme certeza das coisas que a gente não consegue ver, mas a gente espera, porque a gente espera no caráter de Deus. E o caráter de Deus é bondoso. Por isso que Ele fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Não são pensamentos ruins, mas pensamentos bons. Ele quer nos dar um futuro favorável. Ele quer nos dar aquilo que a gente tanto deseja. Uma vida de felicidade, de paz. E isso é que Deus tem para a gente. Então, se o cenário que os nossos olhos podem ver não estão trazendo essa resposta, entenda que no caráter de Deus você pode confiar. E que aquilo que você ainda não está vendo, Deus vai fazer de uma forma ou de outra. Porque poderoso é aquele que fez a promessa. Amém? Ele vai cumprir em sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus, Senhor. Vou convidar o João Pedro aqui em cima, a Flávia, Luiz Felipe, Daniel. Queria agradecer a presença do tio Felipe que está aqui e da minha sogra Márcia, mãe de Flávia, avó dos meus filhos. E hoje a gente... Gostei daqui também. Ah, a mamãe está ali, ó. Mamãe. Minha mãe está aqui também. E nós temos uma... Vou até tirar uma foto aqui, é difícil estar com a filharada toda junto. E quem é pai e gosta
dos seus filhos. Claro, todo pai ama o filho. Sabe como é difícil a hora do filho sair do ninho? Tem até um livro que fala a síndrome do ninho vazio, que é o sentimento geralmente da mãe e do pai, quando os filhos batem asa e voam. E fica aquele espaço, aquele vazio. Engraçado que quando eu vou na casa da minha sogra lá, Flávia já saiu de lá, estou casado há 20, quantos anos? Eu até errei a data. 27, né? 27 anos. Ela ainda chama o quarto da Flávia. 27 anos depois, qual é o quarto? O quarto da Flávia. E o outro? O quarto do Felipe. O quarto tem dono, já saiu de casa há muito tempo. Mas no ninho tem um lugar. Mas fica aquele sentimento no nosso coração também de uma lacuna. Eu me lembro quando eu deixei você lá para estudar no Cristo para as Nações. Fazem 7 anos isso. E eu me lembro que foi difícil pra caramba. Aquele adeus ali foi bem difícil para minha alma. E a gente está semeando um filho no chamado, não é fácil. É uma semente que você lança e dá uma dor de perder, porque você está lançando, abrindo mão, mas olhando para o futuro, para o que vai acontecer lá na frente, um filho cumprindo o seu propósito, um filho cumprindo o seu chamado. Isso é o que os pais querem ver, os filhos voando mais alto do que eles. Eu creio que o coração do pai está nessa luta entre deixar de estar convivendo e a alegria de ver ele crescendo. Quem é pai sabe do que eu estou falando, quem já liberou, quem tem filho pequeno, querido, você vai passar por isso. Que Deus guarde seu coração, porque não é fácil, é um desafio. Mas é uma alegria. E assim, você ficou lá esse tempo todo na América e estudou no Cristo para as Nações. Eu me lembro que quando você se formou, você estava com a bandeira do Brasil, você estava num seleto grupo ali de pessoas que foram reconhecidas pela sua dedicação. E como você já cuidava de vidas lá dentro. Algumas pessoas estavam em algum desafio e você se aproximava com esse coração de pastor que você tem, seguindo o legado do seu pai, dessa família sacerdotal. Não é à toa que a Bíblia fala, o Senhor diz que os primogênitos são meus, diz o Senhor. Então essa unção já está sobre a sua vida, a gente já reconheceu isso, e hoje você vai ser ungido pastor, para levar o legado do seu pai e seguir o que você já está fazendo, mas com o nosso reconhecimento. Lá já te reconheceram como ministro do Evangelho, então aqui a gente também reconhece como ministro do Evangelho, como pastor, para seguir fazendo onde quer que você for, o chamado de Deus. E quem sabe, né? Até voltando para o Brasil, que lá é longe. E esses dias eu vi uma mãe falando, a minha filha está estudando em Teresópolis, meu Deus do céu. Eu falei, gente, senta no carro, 2 horas você está lá, meu filho está lá nos Estados Unidos. Se eu não tiver visto, eu nem consigo ir lá. Eu falei, gente, está bem longe. Mas é isso, não vou falar mais não. Senão a gente chora aqui. Mas eu queria que mesmo assentado, você estendesse sua mão aqui para frente. Hoje à noite, para ungir pastor. Queria chamar a Luciane, pastora Lu e a pastora Carol aqui em cima. Ambiente pastoral aqui. A unção tem que estar aqui por cima para... Pastora Lu, pastora Carol, fica aqui desse lado. Você também, Flávio. Flávio. Para cá. Um pouquinho pra lá. O dia de você vai chegar. Bem, meu filho, a gente nunca acha que está preparado. Na verdade, quando me chamaram, eu falei, será que esse camarada que está me ungindo tem razão? E a gente vai nesse negócio quando vê, já é pastor mesmo, não tem jeito. E a gente quer ver família restaurada, a gente luta para que isso aconteça, a gente valoriza pessoas, a gente quer ver as pessoas dando certo. Isso já está dentro da gente, é uma coisa que o Pai do céu coloca, essa paternidade, esse amor por vidas. Às vezes a gente está em lutas internas e um monte de coisa, mas a gente quer ver as pessoas crescendo bem, felizes. E até quando elas nos abandonam, assim, sem um propósito, sei lá, a gente fica triste quando a gente vê um filho indo embora, assim. Isso é coisa do coração do Pai. Então você tem isso. Eu estou reconhecendo isso. E a gente vai orar pedindo para Deus para Ele selar, que venha mais unção, mais graça sobre a sua vida, mais capacitação do céu para cumprir esse chamado debaixo da unção do Todo-Poderoso. Porque Ele é Pai
e tem essa unção de paternidade para derramar copiosamente sobre as nossas vidas. A gente precisa disso. Amém? Pai, em nome de Jesus, que nós te bendizemos essa noite. A tua palavra fala, Pai, que os primogênitos são meus, diz o Senhor. Ele é teu, Pai. Ele é teu para cumprir propósito. Ele é teu, Senhor, para cumprir chamado. Ele é teu, Senhor, para pastorear rebanho. Por isso, Pai, venha sobre ele uma unção fresca, uma unção renovada, Senhor. Meu Deus, capacitação do teu Espírito Santo, graça, unção. Meu Deus, os dons do teu Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, todas as riquezas espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus, derrama sobre a vida de João Pedro. Por onde quer que ele vá, meu Deus, que seja capacitado pelo teu Espírito. Que ele possa tocar em vidas, Pai, com um toque de restauração, com um toque de cura. Meu Deus, curar famílias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, coloca do teu amor no coração dele. Que arda no coração dele o mesmo sentimento que houve no coração de Cristo Jesus, que, vindo como rei, se esvaziou, se tornou servo, Pai, para cumprir propósito. Assim seja o João Pedro, por onde quer que ele vá. Que eles possam ver o teu propósito se cumprindo na vida deles e o teu nome ser glorificado. Assim, Pai, eu o abençoo e o unjo como pastor para cumprir propósito, para seguir o legado, em nome de Jesus. Amém? Está bom. Claro, tem microfone para ele. Alô, igreja, meus pais. Eu ia falar muito obrigado pelo carinho, sempre que eu estou aqui. Meu coração fica cheio do carinho de vocês. Eu fui muito bem recebido aqui, como se eu tivesse saído. Queria só liberar uma palavra de paz. Se eu estou aqui hoje, se eu estou sendo colocado nessa posição, se eu dito do meu pai, foi uma surpresa, nem sabia. Não é por mérito meu, algo que eu fiz, pela graça e misericórdia de Deus que nunca desistiu de mim. Ele sabia das minhas fraquezas, minhas insuficiências, minhas inseguranças, mas a gente passa por isso todos nós, e ele está sempre lá. Quando às vezes a família está longe, quando os amigos não sabem o que está passando, você sempre pode virar para Deus, e ele vai estar sempre lá. Para caminhar com Deus, para ser perfeito, perfeito já foi ele, o filho dele vai ser perfeito por nós. Então não se preocupe em ser perfeito, não se martirize quando você comete um erro, mas confia no Pai. Confia no Pai. Não olhe para dentro de você para achar a resposta, não acha que a pessoa não é para o seu lado para se comparar, não olhe para os sábios, as palavras do momento, mas olhe para o alto. Ele vai te dar uma palavra de paz, vai te conduzir. Só não resista quando ele chega perto de você, ele vai te levar ao seu propósito. Se você não resiste, bom pastor, bom Deus, você vai chegar e vai cumprir o propósito de Deus. Não se preocupe, glória a Deus. Obrigado. Uma mensagem de vovó. Tá? Uma mensagem de vovó. Pode escutar? Apaga a luz, por favor. Tem só uma palavrinha ali de 2 pessoas para você. Oi, meu querido, tudo bem com você? A Bíblia está muito feliz em vê-lo no Brasil, na igreja, junto aos amigos e a essa família linda que é a sua. Quero que você, meu querido, continue firme, com muita fé, sabedoria e responsabilidade no propósito de Deus na sua vida. Te amamos muito. Beijos nossos. Biso e Abisa, tá? Um beijo. Graça e paz, meu Macaé, queridos amigos, apóstolos Fred e Flávia. Sobretudo João Pedro, que alegria, João Pedro, participar desse momento tão especial na sua vida. Hoje, onde um culto especial, uma reunião sobre o seu envio. E eu me lembro muito bem, a última vez onde nós estivemos juntos, todas as palavras que o Senhor, através do Espírito Santo, liberou sobre a tua vida a respeito do envio, palavras de direcionamento, palavras onde o Senhor te deu um norte, estava trilhando para você um caminho. Quero deixar apenas para você um texto, 2 Timóteo 1,7,
que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e equilíbrio. Que você seja usado e ousado nas mãos do Todo-Poderoso. Vá com ousadia e vá no poder do Espírito Santo. O Deus que guarda, é o Deus que protege e é o Deus que está te enviando. E Ele vai prover todas as coisas. Um beijo no coração. Amém. Quero orar. Pastor Carol Tem quer texto falar também. uma coisa. Por favor. Pode acender a luz aí para ficar Estou me mais claro. sentindo a igreja. Amém. Por isso vim de vermelho. Eu estou destampado, não tem nada com isso. Porque a igreja tem um dever de orar pelos filhos dos pastores. Sabiam? Cada João Pedro, desde o dia em que Deus revelou aos seus pais que tinha um plano para a sua vida e os ordenou: ide e multiplicai-vos, uma atmosfera de amor e expectativa para os feitos dele se estabeleceu sobre a sua casa. Você nasceu e já nos primeiros dias de vida foi aquele que acrescentou fé à sua família em diversas experiências com Deus. E até pote de fé você viu na célula, lembra? Pois bem, já na sua infância, a música e os instrumentos se fizeram presentes. E através da presença de Deus, nas idas e voltas a Araruama, seus pais também puderam perceber que a visão da caminhada e o ministério que Deus estava para os confiar tinha e tem envolvimento com você, com o projeto do Senhor sobre essa casa de oração. Você foi aquele que se pôs a servir quando não havia um músico sobre o altar, e aquele que se dispõe assim até hoje. Você foi um tim nesse ministério e um filho de pastor nesse mundo que despreza a santidade. Enfrentou a rejeição na escola e não negou a sua fé. Viveu a adolescência sobre esse altar e sobre a mão do Todo-Poderoso. Sempre servo e misericordioso. Como primogênito entre 3 irmãos, aprendeu a dividir seus pais com eles, com a igreja, com os discípulos no dia a dia e até nas suas férias. Muito cedo você viveu partilhar, o doar, e é claro que nenhuma dessas coisas está oculta aos olhos do Pai. Após 10 anos de estudo e trabalho fora, seus pais, seus irmãos, sua família e essa congregação reconhecem que os Estados Unidos da América são a casa que Deus te chama a permanecer. É óbvio que isso traz um aperto nos nossos corações, porque semear um grandioso tesouro não é uma tarefa humanamente fácil, mas entendemos que andamos sobre a voz daquele que vive e reina, do Alfa e o Ômega, daquele que espera de nós o sim e o amém para os seus planos maiores. Assim sendo, como igreja, declaramos que honramos o seu chamado, a unção que Deus estabeleceu sobre a sua vida, e confiamos que aquele que ensinou seus pais a cuidar e desenvolver as asas que ele te deu para voar, será o mesmo que os amparará em saudades pela distância e permanecerá abençoando a sua vida no nome de Jesus. A gente pode orar? Faz uma oraçãozinha. Claro. Obrigado, pastora Carol. Queria convidar a igreja a estender as mãos. Vem cá, meu filho. É muito importante nós pastores, porque ser pastor não é fácil. Ser pastor adjunto não é fácil, mas pastor presidente da igreja é um grande desafio. E os filhos dos pastores são aqueles que são sempre mais olhados, mais visados, precisam ser perfeitos, mas ninguém é.
Então, antes de orar por você, eu quero dizer, apóstolo Fred e apóstolo Flávio, eu sei que muitas vezes vocês dizem que o selo do apostolado está sobre alguns de nós, discípulos, da vida de vocês está sobre nós. Mas hoje, durante o louvor, o Senhor me dizia isso, que o selo do apostolado de vocês está sobre a vida desses 3 homens. E o Senhor os honrará, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida do João Pedro. Te agradecemos pela entrega dele ao Senhor. Por todas as vezes em que ele subiu sobre esse altar, quando não havia ninguém para tocar, quando ele se sentia inseguro com as canções, e o Senhor, o teu Santo Espírito, o conduziu. Obrigada, Senhor. Obrigada porque junto à sua mãe, o Senhor nos conduziu a uma atmosfera de adoração, quando essa igreja ainda estava como um bebê diante dos teus olhos. E mesmo depois, quando o Senhor foi trazendo músicos sobre esse altar, o Senhor o convidava novamente e ele nunca se negou a subir sobre esse altar para te adorar. Todas as vezes em que nós precisávamos de servos, ele nunca se negou ao serviço na tua casa, junto às crianças, na limpeza, no que quer que fosse para fazer aqui dentro. Sempre voltou com muitas ideias e com muitos sonhos sobre esse ministério. Mas aprove o Senhor chamá-lo. E nós entendemos que a sua voz, vinde a mim, é maior do que a nossa. A voz da nossa alma, que muitas vezes pedimos para ele para aqui ficar. Então, nesse dia de hoje, como igreja, nós o abençoamos com toda sorte de bênçãos celestiais. Declaramos que reconhecemos que tu és o Deus que o colocará como cabeça, não como cauda, por cima e não por baixo. Prosperará João Pedro em todos os teus caminhos. Reconhecemos a unção pastoral sobre a vida dele. Te agradecemos porque os nossos olhos viram paz, ungindo um filho pastor. E isso é grandioso demais. Te pedimos, Senhor, que o Senhor lhes dê pés como os da corça, que o Senhor os mantenha os seus olhos no alto, olhando para o alto, como ele declarou aqui. Em todas as dificuldades, a tua boa mão guie, que ele reconheça em todos os teus dias que foi o Senhor que liberou todas essas coisas. No nome santo e poderoso de Jesus, pedimos que o Senhor guarde a futura esposa que o Senhor tem para ele, os filhos dele, meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos a tua proteção sobre ele, a cobertura do sangue do Cordeiro, o alto da sua cabeça, a planta dos teus pés, e declaramos que como igreja, como Mirma Caé, nós o amamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado. Deixa eu ver. Uau. Que noite. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te bendizemos, Pai, porque estamos vendo o legado sendo passado, o propósito sendo cumprido, a tua palavra, meu Deus, tomando espaço em corações de homens e mudando a nossa história. Nós te damos um especial reconhecimento essa noite pela tua obra em nossas vidas, Pai, pela obra, meu Deus, transformadora na vida do homem, por propósitos grandiosos, Pai, que o Senhor coloca diante de homens. Nós te bendizemos essa hora. Também pedimos, Pai, fale aos nossos corações. Nós vamos aqui ouvir a tua voz, algo que venha do teu coração, Senhor, para nos desatar, para nos dar direção, para nos dar destino. Meu Deus, para nos revelar ainda mais profundamente Jesus Cristo através da tua palavra. Assim nós oramos e entregamos esse tempo em tuas mãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém?
Queridos, muito boa noite. A gente tem falado sobre honra, diga honra. E honra é uma cultura do céu, e a gente precisa aprender a viver cultura do céu, porque às vezes a nossa casa, ela não está parecendo com o céu, porque a gente simplesmente não está implantando dentro da nossa família a cultura do céu. Nós temos o nosso jeito humano de tratar as coisas, e Deus vem nos dar princípios, que são ferramentas que vêm da parte de Deus, para a gente implantar principalmente dentro da nossa casa, para que as coisas comecem a funcionar direito. E honra é uma delas. Honra é o que vem do coração de Deus. E o texto que a gente vai ter por base hoje está lá em 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Essa palavra de 1 Pedro fala que todos merecem honra, todos, sem exceção. E gosto também da palavra que está em Romanos 13,7, que eu vou fazer uma ligação dessas duas para trazer uma rota da palavra que Deus quer ministrar aos nossos corações essa noite. Romanos 13,7 fala assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E a palavra de Deus aqui, eu gostei muito, né? A cada um o que deveis, que coloca a honra como um débito. A palavra de Deus nos revela que existe uma conta de honra que todos nós devemos pagar. É uma conta, é um débito. Se não pagamos essa conta de honra, fica em débito, fica em vermelho. E a gente vê que por esse motivo, pela falta de honra devida, muitos de nós olhamos para algumas pessoas que estão ao nosso lado com o sentimento que existe um débito a ser pago. Existe um débito a ser pago. E honra é o reconhecimento. É o reconhecimento do que você está fazendo, de quem você é, de alguma coisa que você está fazendo a favor de alguém, de algum dom que você tem, algum serviço que você prestou. Então, honra, esse reconhecimento é um reconhecimento diferenciado de que você fez alguma coisa por alguém e por isso deve ser honrado. Então, a Bíblia fala que existe um débito de honra. Existe algo que a gente está devendo, que é honra. E se você puxar na sua memória, na sua alma, você pode ter certeza que você vai encontrar pessoas que você ajudou, pessoas que você foi favorável, eles não responderam da forma correta. A honra não veio, não reconheceram a sua ajuda, não reconheceram o seu favor. E aí fica um débito de honra. Eu costumo dizer aqui que cada um de nós tem um caderninho negro, que a gente, às vezes não um caderninho físico, mas a gente guarda na nossa memória pessoas que a gente ajudou e não responderam com honra. Que a gente fez e elas não reconheceram. Ou que você estava passando por momentos difíceis nas suas lutas pessoais e ninguém percebeu e não reconheceu aquilo e te cobraram uma atitude que você não podia dar. Que você estava passando por dificuldade. Que também é uma desonra quando a gente não reconhece as lutas dos outros. Que honra é reconhecimento. E a gente tem esse caderninho de pessoas que a gente até para de falar. A gente até para de ter contato. A gente até para de ter prazer em estar com essas pessoas, porque uma honra ficou em débito. Eu estou falando alguma bobagem aqui? Sim ou não? Alguém está olhando para a alma? Olha, dá uma olhada para a sua alma nessa hora. E você vai ver que tem pessoas que você não tem prazer nem de ouvir a voz. Então, tamanha foi a desonra. Que você pensa em uma pessoa que você ajudou pra caramba, que você, além de não reconhecer, ainda saiu falando mal de você. Ou então você emprestou uma coisa e de repente ela não devolveu, não pagou, que também é uma desonra. É uma falta de reconhecimento. Então, quando a gente passa por isso, fica um débito na alma. E a Bíblia está clarinha quando fala assim: portanto, dai a cada um o que vocês devem. Então, existe um débito de honra. Inclusive, a palavra do Senhor fala que Deus, vocês estão entendendo essa palavra? Deus, ele diz a seguinte frase: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Eu sou Senhor e Deus. Aonde está a minha honra?
Deus cobra dos homens honra, reconhecimento. E aí você vai aqui na frente da igreja, está escrito lá com todas as letras, para que todos vejam, saibam e considerem que foi a mão do Senhor que fez todas essas coisas. Então a gente tem que ter esse reconhecimento. É Deus que nos ajuda, dando a glória e a honra para Ele, esse reconhecimento. Então isso fica em débito. Tem uma passagem na Bíblia que existia um rei, a Bíblia fala que ele estava meio entediado. Ele pediu para trazer as crônicas do reinado dele, onde se escrevia as coisas que tinham passado. E o cara puxou o rolo lá e começou a falar, olha, houve um cara aqui no teu reino, rei Assuero, que o nome dele era Mardoqueu. E teve um dia que tinha gente tramando a sua morte, rei. Eles estavam tramando a morte, ele ouviu e foi lá no chefe da guarda e disse, e foi confirmado que existia um complô para tirar a tua vida, e aqueles homens foram presos e mortos. E a sua vida foi salva por esse tal de Mardoqueu. E o rei falou assim, ué, o que fizeram com Mardoqueu? Honraram esse cara? Não, não fizeram nada. A Bíblia fala que o rei ficou, não é possível que um homem que tenha feito tamanha coisa não tenha sido honrado. Ou seja, ele percebeu que existia uma dívida. E ele chamou um camarada e falou assim, vem cá, o que se faz a um homem que o rei quer honrar? E aí o cara falou, olha, pega os trajes reais, pega o cavalo real, as joias reais e coloca esse cara montado no seu melhor cavalo, usando os seus trajes, usando o teu ouro, e passando pela rua, alguém gritando na frente dele, assim se faz ao homem, aquele a quem o rei quer honrar. Que existia uma dívida de honra. Então, quando a Bíblia fala isso, é bom que a gente esteja atento. Amém? Principalmente as pessoas que estão ao nosso lado. A tua alma já está acusando. Existem pessoas que te devem honra. Da mesma forma, eu quero dizer para você, você está devendo honra para alguém? Então procura. Quer ver uma coisa que acontece? Geralmente os filhos quando estão... Vocês não, vocês são bênçãos. Todo mundo que está me ouvindo aqui. Mas os filhos às vezes não reconhecem todo o desafio que os pais passam para criar os filhos. Botar comida na mesa, limpar a bunda suja de cocô, e aí vai. E aí o pai tem uma frase que ele fala sempre. Quando você tiver filho, você vai saber o que eu passei. Eu não sei se essa frase é uma despertar ou você está rogando praga, né? Mas o pai fala isso porque quando o filho passar pela situação de pai, que ele vai entender o que os pais passaram. E aí ele vai reconhecer, falando, pai, obrigado por tudo que vocês fizeram, mãe, obrigado por todas as noites em claro que você passou. Porque ficou uma dívida de honra lá atrás por uma falta de reconhecimento. E às vezes a gente só reconhece depois que vive, depois que calça, né, coloca o pé dentro do sapato do outro, para sentir onde aperta o calo. Então peça a Deus, amém? Que te revele se existe algum débito de honra, principalmente na sua casa. Que nunca é tarde para você ir lá e quitar esse débito. Amém? Sim ou não? Uma vez eu vi uma foto que o cara tinha colocado um carro daqueles bem caros e tinha um laçarote gigantesco e tinha uma frase assim, me perdoe, dando para a esposa. Eu não sei que nível de desonra que ele viveu, mas deve ter sido algo muito grave. Tinha até uma propaganda que o cara chegava para dar um presente para ela. Ai, obrigado. Aí ela olhou, o que você fez comigo? Você está me dando um presente tão bom. Porque existe um débito a ser quitado e honra é um débito. A gente não pode deixar no vermelho. Amém? Então, não honrar é reter o que é do outro. Já é do outro. Está em dívida. Não pagar o que você está devendo. Então, por conta disso, muitos relacionamentos são afetados. E eu queria falar de honra em 3 níveis hoje. E primeiro eu vou falar de honra àqueles que estão abaixo. E eu já vou explicar um pouco esse conceito, para que a gente não ficar assim, quem está abaixo, quem está acima. E eu vou explicar. Um exemplo bem fácil de entender. Imagina que uma pessoa vai num restaurante, vai pagar a conta porque ele quer ser servido, normal. Isso é um serviço que está sendo prestado, e ele quer ser servido ali. Então, quando um cliente chega no restaurante e pede uma comida, e chega um garçom, aquele garçom, naquele momento, ele tem uma função de servir a pessoa. Porque a pessoa está pagando, inclusive, o salário dele. E ele já se colocou como garçom, sabendo que ele está ali naquela posição para servir as pessoas que vão entrar naquele estabelecimento. E que daquele bolso vai vir o dinheiro que vai pagar, inclusive, o salário dele. Então é uma boa troca.
Ele está se disponibilizando a trabalhar e servir as pessoas. Então ele chega na mesa e fala, pois não, Senhor, o que você quer? Olha, eu quero esse peixe aqui, mas pode ser com aquele outro acompanhamento, daquele outro e tal. E aí, né? Sim, Senhor, o Senhor quer mais alguma coisa? Eu quero, sei lá, uma bebida. Se caiu um garfo no chão, ele vai lá e pega, Senhor, tem aqui um garfo limpinho. Ele está servindo. Então tem uma posição ali de alguém servindo alguém. Então alguém está abaixo naquela hora. E eu quero falar de honrar essas pessoas. Porque aquele mesmo pessoa que está ali como um cliente naquela loja, no dia seguinte ele pode estar lá na loja dele, de repente, sei lá, vendendo sapato, e o garçom chega lá na sua hora de folga para comprar um sapato. E aí as posições se invertem. O garçom que servia agora está sendo servido. E tudo bem. Amém? Pode ser uma vez, uma coisa, alguém está servindo, alguém está sendo servido. E aí ele vai servir, vai baixar. Né? Já viu, cara? Você bota o sapatinho, amarra, pega uma meia, sente o chulé e está ali, troca o sapato, volta. Aí ele vê aquele monte de sapato, vai embora, não compra nada. Tem disso, né? Eu me lembro uma vez que tinha um rapaz que me servia, dirigindo os carros da família, era motorista. E eu servia ele como pastor, às vezes orava para ele. Eu me lembro até que uma vez eu estava orando aqui, ele veio, naquela posição eu estava servindo a ele. Eu falei, qual oração que você quer? Eu quero que meu patrão me dê um aumento. Aí eu fiquei em crise naquela hora. Eu falei, Jesus, como é que eu faço essa oração agora? Eu falei, não tem outra, não? Eu falei, Senhor, tem misericórdia do patrão dele que sou eu. Eu não tinha entendido que era eu, não? Mas entenderam o conceito? Não é ninguém que... Quando você bota alguém para servir alguém, como quem está na posição abaixo, isso não está dizendo que a pessoa tem que ser humilhada. Isso é algo que rebaixa alguém. E a palavra do Senhor em Colossenses 4:1, dentro dessa perspectiva de aqueles que estão abaixo, diz assim, vós, senhores, Colossenses 4:1, vós, senhores, tratai com justiça e equidade os vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte, olha, trata com justiça o seu servo, honra o cara, porque ele também tem o mesmo Deus que você. E alguns exemplos só para também dar uma clareada aqui. Tipo pai e filho, patrão, colaborador, professor, aluno, general, soldado, cliente, como eu falei antes, atendente, pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, policiais e civis, prefeito e cidadão. Então tem situações de autoridade que a gente tem que perceber e entender. E quem está em cima, honrar quem está abaixo naquele momento. Tratar com honra quem está ali, servindo ele. Por exemplo, olha só, na Bíblia fala que os irmãos de José, assim como os irmãos de Davi, não honraram eles quando eles estavam por baixo. Sabe o que aconteceu? Quando Davi se tornou rei, quando José se tornou governador, nenhum dos irmãos dele, que não honraram quando eles eram pequenos e estavam por baixo, foram chamados para governar junto. Porque quando eu não honro a unção, eu não prospero e não cresço com ela. Vocês estão entendendo? Então tem que honrar quem está ali. Ok? Eu tenho que honrar. Porque você deve honrar quem está abaixo, porque você nunca sabe quando ela pode se tornar o seu patrão. Olha para o lado e fala assim, me honra, que eu posso me tornar o seu patrão um dia. Vocês estão entendendo? Os irmãos de Davi, quando Davi foi entregar iFood, Davi era entregador de iFood, você não sabia não? Chamaram no aplicativo e falaram, manda entregar uns queijos lá na batalha. Onde que é o endereço? Em tal lugar, o pau está quebrando. Davi foi lá entregar queijo na guerra. Não tinha aplicativo, não tinha celular, mas era o que ele estava fazendo. Ele era um entregador de iFood. E aí os irmãos viram ele chegando e falaram, vem o cuidador de ovelha. Desonrando o cara. Não sabiam que ele seria o próximo rei de Israel. Era um garoto ainda. Porque não honravam quem estava... Ele era o filho mais novo, ele era o irmão mais novo. Então não honravam a unção do cara, não honravam ele, porque ele estava abaixo. E cometeram um erro muito grande. E aí quando Davi falou, ouviu o gigante falar, tem homem aí? Não, eu quero lutar. Ele falou, eu vou lutar. E os irmãos ficaram ainda mais chateados com Davi. Sabe por quê?
As pessoas que andam em desonra, quando vem uma pessoa valente se levantando para enfrentar aquilo que eles têm medo, é um problema na cabeça dessas pessoas. Eu até escrevi aqui para não errar, olha só. Eu não sei se toda pessoa que desonra é covarde, mas todo covarde tende a desonrar os corajosos que enfrentam o que eles tiveram medo. Entendeu essa? Davi foi enfrentar o que os caras tinham medo. Eles desonraram aquela posição, porque aquela posição dele estava deixando bem claro que eles eram medrosos e covardes. Então eles usaram a desonra como instrumento, como uma arma para ferir eles, porque estava ficando claro que todo o exército tinha medo. Apenas um homem tinha coragem. Eles desonraram ele. Então a desonra aqui é um instrumento para tentar impedir o crescimento dos outros. Usado como um instrumento, tá? Uma pessoa em posição maior, pisando em alguém que está abaixo, usando a desonra como um instrumento para travar o crescimento dela. Então você que está crescendo, você que vai avançar e vai conquistar lugares maiores, fica ligado, se usarem de desonra contra você, é um instrumento para tentar te paralisar. Mas você vai pegar aquilo ali como um balizador, como um sinalizador que você é um potencial que estão tentando te parar. E aí você vai pegar aquilo e vai partir para dentro. Amém? Quando se levantar, fala, sou eu, meu irmão. Vocês estão tentando me parar porque viram o potencial em mim. Amém? Eu vou partir para dentro. Amém? Então use essa desonra como combustível para ir mais à frente. A forma que pessoas tratam seus colaboradores, aqueles que estão servindo, revela muito do caráter delas. Eu sempre ouvi falar, olha, a forma que você trata as pessoas que estão abaixo de você revela muito do seu caráter. Isso é uma verdade, gente. Quando você trata um servo, um garçom, uma pessoa que está ali te servindo, se você trata mal, aquilo está revelando o teu caráter. Ele não está sendo aprovado, está sendo reprovado. Então você pode olhar isso. Eu já conversei com pessoas, cara, pessoas boníssimas na conversa. Eu falei, pô, esse fulano de tal esse cara é bom demais. Prateleira de cima. Cara, gente boa e tal. Uma vez eu vi o cara tratando um entregador de iFood igual lixo. Eu falei, gente, eu não acredito que esse cara está fazendo isso. Mas tratando o cara igual lixo. Eu falei, gente, esse cara, eu tinha esse cara numa estima elevada. Quando eu vi aquilo, tirei da prateleira de cima, botei lá embaixo. Ficou feio o negócio. Feio o negócio. E eu me lembro uma vez que um entregador de iFood foi lá em casa. Eu falei com ele, orei por ele, não sei o quê. Aí outra vez eu vi um testemunho, acho que ele veio aqui entregar aqui iFood aqui na igreja. Não era Davi não, tá? Era outro. E aí ele falou, pastor, lembra quando você orou por mim? Eu falei, não lembro não. Pô, foi tão bom naquele dia, foi a melhor coisa que aconteceu no meu dia. Você orou por mim, me deu atenção. Eu falei, pô, que legal, que bom. Então, as pessoas estão notando, amém? Como você trata elas. Isso fortalece você, isso traz a bênção sobre a sua vida ou não. Então a gente tem que tratar as pessoas que estão nos servindo de uma forma honrosa. E o mais importante de honrar os nossos colaboradores, as pessoas que estão abaixo, é que você está fortalecendo a amizade e relacionamento. E a falta dessa honra macula relacionamento. Então, o ganho maior é relacionamento humano, tá? E no campo empresarial, já que a gente está falando de todos os campos aqui, a falta de honra atrapalha a formação da equipe. E o líder que não honra o seu liderado acaba não recebendo um feedback, porque rompe ali a linha de relacionamento e de comunicação. Então, se há desonra, a pessoa, não quero nem falar com esse líder é um líder opressor, eu não quero trocar, não quero acrescentar nada, eu vou ficar aqui na minha. Né? Tem até uma história que conta que tinha um cara que era grosso, pisava nas pessoas que estavam embaixo dela. Falava mal com todo mundo e assim com a sua secretária pessoal. Tratava mal. Um dia ele veio na restauração, se converteu. Eu não sei, ele foi numa igreja e converteu. Aí sentiu que no coração, Jesus é muito maravilhoso, mudou minha vida, mudou meu coração. E a primeira coisa que ele lembrou é como ele tratava com desonra da sua funcionária. Ele chegou lá e falou, queria te pedir perdão, esses anos fui tão grotesco, você me serve, está aqui o dia inteiro trabalhando para mim, me servindo um cafezinho, eu queria te pedir perdão por todos os anos que eu fui tão grosso com você. Aí criou aquele clima de quebrantamento que a honra, né, traz e tal. Ela falou, eu também queria te pedir perdão porque todos os anos que eu cuspi no seu café. Aí foi uma coisa tão linda.
Eles se abraçaram e foi lindo. Cuidado com quem serve seu café, irmão. Se está vindo muito cremoso, talvez está faltando honra. Está brincando? Uma vez eu estava no restaurante, gente, o cara do meu lado reclamou tanto da comida, não sei o que lá, deixa que eu levo de volta. Aquela carinha falou, ó, eu não reclamei de nada. Por favor, meu prato, eu não estou reclamando, tudo ótimo. Eu falei, essa comida vai vir batizada, irmão. Do nível de reclamação, ele falou, deixa que eu levo para a cozinha, aquela carinha assim. Cuidado. Amém? Fica ligado. Honra. Vamos lá, honrando quem está abaixo. Ok? Agora, a honra de quem está ombro a ombro. Honrai a todos, a Bíblia está falando. As pessoas que estão ombro a ombro são um desafio à parte. Jesus fez uma oração de intercessão por sua equipe, porque eles estavam ombro a ombro, que andavam assim no mesmo nível. Então, pela natureza competitiva do ser humano, quando olhamos para o lado, as pessoas costumam ver adversários, pessoas que querem ultrapassar, que querem vencer. Então, honrar essas pessoas é como se você estivesse dando força para quem você quer vencer. Alguns pais, inclusive, estimulam isso dentro das famílias, comparando filho com filho. Ah, teu irmão teve nota maior, teu irmão está saindo bem ali. Isso estimula a competição porque tem comparação. Então fica difícil ali aquela honra. E fica aquele jogo de braço. Então, algumas grandes empresas também fazem assim, para tentar aumentar a produtividade, como se isso ajudasse de alguma forma. Então a sociedade coloca a competição como forma de vencer. E aí fica difícil você honrar debaixo dessa cultura. Então sabemos bem como a honra nos coloca para cima, como a honra nos fortalece. E quando estamos num modo competição, sonegamos honra nas pessoas que estão ombro a ombro, no mesmo nível que a gente. Queremos ver as pessoas bem. Claro, todavia, não queremos ver elas acima da gente. Tem um amigo meu que fala assim, cara, se você estiver chorando, você chama alguém para chorar contigo que você vai encontrar. Mas se você tiver uma grande conquista, talvez seja difícil encontrar pessoas para celebrar com você. Porque a conquista que você teve te colocou numa posição acima dela. E aquilo traz um desconforto para a alma de quem está te vendo crescer. Porque existe competitividade no coração humano. E as pessoas não vão te honrar por isso. Quer ver alguns exemplos? Vocês querem exemplo disso? Posso provar isso? A mulher vem e aí passa uma mulher que emagreceu. Aí outra vê assim, olha, mede esse mulher tem um scanner no olhar, né? Ela olha de cima e embaixo assim, desgraçada, emagreceu uns 10 quilos. Deve ter tomado aqueles venenos, né? Ou então vive para o corpo. Ou seja, está desmerecendo a conquista do outro. Porque a conquista daquela pessoa está denotando que você ficou para trás. E aí qual a arma que você usa? A desonra. Tirando o merecimento da conquista da pessoa. Aí passa o cara com um carro novo, aleluia. Diga, glória a Deus, eu recebo. Você viu fulano? Está com carro zero, é importado. Aí o outro fala assim com a alma lá dentro, vamos falar o quê? Mas também está todo endividado. Dentro daquele porta-luva tem um manual, não é manual, é um carnê grosso, que não é Bíblia pentecostal anotada de estudo, não. Um carnê de 50, está devendo até o rim e a mãe junto. Porque a conquista do cara afetou ele, então eu vou usar a desonra. Isso está onde? Na alma humana. Então a gente quer desmerecer a conquista dos outros para mostrar que a gente não ficou tão para baixo. A gente usa desonra para isso, porque a competitividade está no nosso meio. E aí Deus fala, tira essa arma maldita que o diabo colocou na tua mão, que o inferno colocou na tua mão para ferir pessoas, e usa honra. Se você honrar aquilo ali, você vai conquistar. E aí tem mulheres que querem casar e ficam falando mal do casamento dos outros. Você está desonrando o matrimônio. Talvez você não alcance o matrimônio. Então honre o matrimônio que você vai alcançar o matrimônio. Amém? Honre o carro novo de alguém que talvez você alcance o carro novo. Amém? Honre o corpo esbelto que alguém que está se esforçando e se exercitando e comendo menos para você chegar lá também. Que a unção que você honra é a unção que você prospera, que você admira aquilo, você vai querer ter aquilo. Então pare de atacar as coisas que você admira e comece a honrar
que você honrando, você vai conquistar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então a gente fica pensando, pô, como é que eu vou honrar para ajudar a pessoa, colocá-la para cima, se eu quero passar, se a pessoa é um adversário, se ela está competindo comigo, se há uma corrida. Então a resposta é trocar essa cultura de competição pela cultura da honra. Trocar esse instrumento. Então, não vai ser afundando ou puxando o tapete de ninguém que você vai sobressair. Se o seu patrão enxergar, ou se alguma pessoa que está acima de você enxergar o que você está fazendo, vai ver a tua falta de caráter. E se essa pessoa não enxergar, você pode ter certeza que Deus não vai deixar isso passar barato e vai pagar cada um segundo a sua obra. Amém? O que você acha que uns ficam para trás e outros vão para frente? Por que Deus a uns honra e a outros abate? Que está pesando o coração. E está vendo o que você está fazendo. Amém? Imagina só, né, um ambiente de trabalho onde há competitividade, gente puxando o tapete, cada um querendo furar o olho do outro. Você constrói esse ambiente debaixo dessa desonra e aí você vai lá, segunda a sexta, de 8 às 18, e vive debaixo daquela opressão de um ambiente que você fez. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é bom plantar honra? Como é bom você viver com o princípio do céu? Você vai criar amigos, todo mundo vai crescer junto, você vai ter um ambiente saudável para você viver. E a gente acaba lutando, né, fazendo contra a gente. Terceiro nível de honra. Honra os que estão acima. Honrar aqueles que estão acima é a receita de ascensão. A unção que eu honro, eu vou prosperar nela. Então, quem está acima, se eu honrar quem está acima, eu vou prosperar e crescer. As pessoas que estão liderando, elas têm uma visão. Elas levantam uma bandeira. E todos que contribuem, que valorizam, que ajudam a levantar essa bandeira, irão ter o favor do líder. E se você olhar quem está ali do lado servindo, a Bíblia fala que Moisés tinha um cara que não saía do lado dele. Era o servidor dele. E o servidor de Moisés recebeu o legado que ele tinha, a liderança que ele tinha, e foi o próximo líder de Israel, que era um servidor que honrava uma unção que estava acima dele. Foi assim com Elias e Eliseu. Em cada nível de liderança que tinha alguém para honrar, essa pessoa foi puxada para cima, ela foi elevada, porque ela honrava algo que ela admirava e aquilo puxou ela para cima. E é assim que a gente tem que fazer. Honrar quem está acima da gente. Então, honro o líder quando eu reconheço sua liderança, quando eu contribuo para o crescimento e conquista do grupo. E alguns acham que liderança é um território de grandes benefícios, por isso fica ali com inveja do líder, ou tentando atrapalhar, ou sabotar a liderança. Porque eles pensam, pô, cara, o cara é líder, tem facilidade, tem benefício. Na verdade, existem benefícios e facilidade na liderança, mas, na verdade, isso acontece porque é uma compensação das grandes responsabilidades e os grandes desafios que o líder vive. Mas o cara que vê de fora, sem um coração de honra, ele acha que o líder só tem vida boa. Pô, esse cara só tem facilidade, só tem benefício. Aquilo, na verdade, é um benefício que Deus está dando, uma facilidade que, em algumas áreas, Deus está dando para compensar as dificuldades. Eu me lembro que Macaé recebia muitos royalties. Lembra disso? Aí tinha um adesivo em Macaé que estava escrito da seguinte forma: royalty não é benefício, royalty é compensação. Compensação por quê? Meu irmão, tem trânsito. Pelo trânsito tem buraco na estrada, tem um monte de gente, é uma confusão às vezes, né? Tem os benefícios? Sim, não estou reclamando. Mas às vezes esses benefícios são uma compensação por todo o lado negativo que o crescimento traz. Porque vem de reboque algo que não é bom. Então tem compensações? Sim. Mas o cara que tem um coração de desonra olha para cima para o líder e só vê o que é bom. E não entende as lutas e os desafios que um líder tem para enfrentar. Uma vez, eu estava aqui na igreja e parei o carro aqui na frente, que tem uma vaga de honra para mim aqui na frente. Aí chegou uma menina, uma moça, e falou assim: pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Por que você tem uma vaga separada para você e eu não posso ter uma para mim? Eu falei, poderosa. Eu falei, vou te falar por quê.
você não estava aqui desde o início, né? Eu falei, não. Eu falei, então, vou contar uma historinha para você. Quando eu entrei nesse lugar a primeira vez, esse lugar já foi uma casa de show, um bingo, depois uma casa de show. Eu fiquei sabendo, eu vim aqui de noite, Deus foi estratégico comigo. Eu vim à noite que eu não vi o tamanho da briga que eu ia ter que enfrentar. E eu soube depois que vieram mais de 10 pessoas aqui para olhar esse espaço e nenhuma delas teve coragem de encarar o que estava aqui. Então, quando eu vi à noite, eu falei, acho que é bom isso aqui. Quando eu vi de dia, eu falei, Jesus dos crentes, valei-me. O cara roubou os fios da parede, isso aqui estava destruído. Então eu falei, cara, você não sabe como a gente pegou isso aqui, a gente lutou para deixar esse espaço legal. E quando eu fui falar para o dono do imóvel, olha, eu sou do Ministério Internacional da Restauração, o nosso líder é o apóstolo René de Araújo Terra Nova. Ele falou, ó, não sei que ministério é esse, não sei quem é o seu líder. No teu nome eu boto aqui no contrato, se ninguém pagar, quem vai pagar é você. Em você eu acredito. E eu fico, né, você está na... Ou seja, você, se quebrar o pau é na tua cabeça. Então a gente passa tudo isso. Ah, outra coisa, quando a gente saiu daqui, a gente estava numa outra igreja, que o aluguel dava no nosso, era 5 mil, dava legal. E aqui a gente passou para 21 mil, de 5 para 21. Lá eu podia fazer o terceiro culto. Ah, e outra coisa também, o contrato lá, a luva de boxe de 80 mil no queixo. Tá, luva de 80 mil para entrar num lugar que não estava, gente. Olha, muita fé. E o lugar lá ia terminar o contrato antes do sim do cara para entrar aqui. Ou seja, eu tirei o pé de um lugar e pisei no vazio. Falei, vai ser o que Deus quiser. Se der certo, vai dar muito bom. Se der errado, vai dar muito errado. E a culpa vai ser de quem? Minha. A gente passa por tudo isso, começa do zero. A cela começou lá em casa. Aí a mulher perguntou, por que eu não posso ter uma vaga igual a sua? Eu falei, porque você não estava aqui no início, que eu estava. E você não quebrou pé igual eu quebrei. E ela não entendeu o que é honra. É reconhecimento por um trabalho que foi feito. Amém? Não tem aquela história? Mal chegou, quer sentar na janela? Quem já viu isso? É isso aí. Fala, Deus. É o filho querendo mandar no pai e na mãe. Fala, Deus. Fala assim, ó, fica quieto aí, que aqui quem manda é nós. Amém? É isso, é honrar quem está em cima, reconhecer as lutas que o cara está passando, os desafios que as pessoas estão passando. Amém? E honrar as pessoas que estão em cima. Às vezes o líder tem uma jornada solitária, eu já falei, né? No aspecto emocional, mental. Às vezes ninguém entende as batalhas que a pessoa está passando. Então temos que perceber isso. Ah, tem uma coisa também aqui, ó. Primeiro eu vou explicar um termo aqui, para você não achar que estou usando um termo chulo, porque o termo puxa-saco, de acordo com o professor de português, estudioso da língua portuguesa, Ari Ribold, a expressão puxa-saco teria surgido nos quartéis. E os soldados rasos eram obrigados a carregar o saco de suprimento dos seus próprios sacos e dos seus superiores hierárquicos na rotina diária. E aí veio o termo puxa-saco. Deixa que eu levo o seu saco aqui e tal, e aí para ter um benefício. Tá? Então, às vezes, as pessoas elas querem puxar o saco do seu superior em vez de honrar, que é diferente. Tá? E a diferença entre puxar saco e honrar é bem simples. Quem honra acredita no que está fazendo a favor da liderança, seja um trabalho árduo ou um reconhecimento público a favor da liderança. Ele acredita nisso e faz de coração. Já o puxa-saco, tudo que ele faz é para ter benefício próprio e ser bem visto pela liderança. Só para isso. Não é honra, tá? É bem diferente. Então honre. Ok? E o modo natural do mundo é o seguinte: puxa saco de quem está em cima, puxa tapete de quem está do lado e pisa na cabeça de quem está embaixo. Mas a gente não vai fazer assim. Amém? A cultura da honra chegou na nossa vida. E a gente tem que tratar todo mundo com honra. Esteja acima, esteja do lado, esteja abaixo. Amém? E para finalizar, Felipe está aí? Queria honrar Felipe. Ah, Felipe. Tem, meu filho. Obrigado, Lu. Água de coco. Nem Salomão, em toda a sua glória, pregou tomando água de coco. Pelo menos com gelo, não. Não tinha geladeira naquela época. Mudanças de níveis, tá? Quando subimos de nível
ou descemos de nível, será sempre um desafio. Eu falei de honra quem está acima, honra quem está de ombro a ombro, honra quem está abaixo. Mas eu queria falar, finalizando, do desafio de mudança de nível, tá? Então, quando subimos ou descemos, será sempre um desafio. Descer de nível é um sinalizador, tá? Descer de nível é um sinalizador. Salmo 7:5, 7. Mas Deus é juiz, a uns abate, a outros exalta. Então, se eu vi alguém crescendo e eu estou baixando de nível, eu tenho que pedir misericórdia a Deus. Perguntar para Deus aonde que a soberba entrou no meu coração, se eu pisei em alguém, se eu desonrei alguém. Pedir para que Deus revele essa soberba no meu coração. Que em Provérbios 16:18 fala que a soberba precede a queda. Eu posso estar sendo abatido porque desonrei alguém. Na verdade, quando você anda em desonra, existe uma torcida para te ver cair. Mentira ou verdade? Sim ou não? Conhece aquela pessoa que não tinha nada, que cresceu um pouquinho e ficou arrogante e pisou em você? Você tem uma tendência de torcer para ela cair. Isso não é o Espírito Santo na sua vida. Se ela cair, você fala assim, bem feito. Você, mentira disso. A gente pensa assim ou não pensa? Não tem gente que a gente fala, aquele cara é muito soberbo, tomara que caia. Que a soberba, ela traz esse sentimento de desejo que a pessoa caia. E a Bíblia fala que a soberba, ela precede a queda. A pessoa soberba que não honra pessoas, que é soberba, que pisa nos outros, que é arrogante, com a conquista que teve, ela libera essa soberba e atrai esse desejo de... As pessoas, elas tanto desejam como promovem a queda. Se for possível, tiver alcance, elas vão sabotar você para te ver cair, por causa da soberba. Olha como é que a honra é poderosa. E a falta de honra também pode ser algo que te traga muito malefício. Quando Saul perdeu o reino, porque ele era soberbo, Deus mandou dizer para ele a seguinte coisa: eu estou tirando o reino porque eu encontrei alguém que tem um coração melhor do que o teu. Eu julgo o coração, viu que tinha soberbo e falou, estou tirando o reino de você. Tem alguém com o coração melhor, que era Davi. Ele também não lidou bem com as coisas do reino, as pessoas estavam reconhecendo Davi, e aí ele acabou caindo. Por isso que a Bíblia fala que o homem é provado pelos louvores que recebe, porque às vezes os aduladores, eles te colocam muito para cima, te inflam, e você se perde nessa arrogância e acaba caindo. Então o homem é provado pelos louvores que ele recebe. E esse louvor pode nos levar a posições de queda. Da mesma forma que cair é um sinalizador, crescer de nível também é um sinalizador. É um sinalizador que a gente está agradando o coração de Deus, que a gente está vivendo honra e que a gente está subindo porque Deus está nos levando para cima. Amém? A última coisa que eu queria falar sobre estar acima é das lutas dos lugares elevados. Davi, ele não caiu quando estava no curral, mas ele caiu quando estava no palácio. Então, quando Deus te levar, amém? Que você é uma pessoa de honra. Cuidado com os lugares elevados. Davi, ele foi nota 1000 quando estava no curral. Quando entrou no palácio, foi ali que ele errou. Baixou a guarda e acabou caindo. E outra coisa, José nos ensina. Quando você for colocado em lugar elevado, lembra das pessoas que te desonraram e não traga nenhum nível de punição para elas. Amém? Amém? Seja misericordioso e vá em frente. José fez isso. Eu queria terminar lendo um texto para vocês que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Está lá em Filipenses 2, de 5 a 11. E ele é o máximo de honra, de humildade em tudo. Está tudo nele. Filipenses 2, de 5 a 11. Diz assim o texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos um Senhor e Salvador que ele podia ser honrado como rei. Ele estava lá em cima. Sabe o que ele fez? Ele desceu para igual e desceu para baixo. E falou, você é servo de todos. O Senhor aprovou tanto aquele comportamento de honra que Jesus estava tendo, que a Bíblia fala que depois disso, Deus falou, agora eu vou exaltar o nome dele acima de todo nome, de forma que aqueles que estão no céu em cima, aqueles que estão na terra do lado, e aqueles que estão abaixo, todos se dobrarão pelo nome dele. A honra pega todos os níveis, amém? Você entendeu isso? Então se esvazie, irmão. Honre todas as pessoas. Trabalhe com honra. Essa é a ferramenta do céu para você vencer. Eu queria te convidar a vir aqui na frente, você que ouviu essa palavra. E essa palavra falou ao seu coração. Essa palavra fez sentido para você. Deus te encontrou em alguma falta. Eu tenho sempre falado aqui nos domingos que se por acaso essa palavra te encontrou em alguma falta, não é Deus te acusando, não é Deus colocando contra a parede dizendo, tá vendo, você não presta, você só erra. Não é isso. Quando uma palavra de Deus nos encontra em alguma falha, é Deus nos dando uma oportunidade nova de acertar. É Deus te dando uma chance para você escolher o caminho certo. Nessa noite, deixar o instrumento da desonra, que é uma ferramenta do inferno, e pegar a ferramenta do céu, que é a honra. Honrar quem está abaixo, honrar quem está ombro a ombro, e honrando quem está acima. É o que Deus está trazendo para a gente como direção. E está dizendo, olha, se fizer isso, seu futuro vai ser bem melhor. Os relacionamentos vão estar com dívidas quitadas. E aí você vai fluir muito mais do que estava fluindo. Então essa é a palavra. O que Deus tem a dar para a gente essa condição de acertar agora. E a nossa resposta para tudo isso é dizer, Senhor, me perdoa onde eu estava errando. Mas agora eu vou abraçar a cultura da honra e vou viver a honra. Em todos os níveis. Amém? Vamos orar? Você que veio aqui à frente, feche seus olhos, recline a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te bendizemos essa noite. Obrigado pela tua palavra, o teu princípio, Pai. Aquilo que está no teu coração, que alcançou o nosso coração. Pedimos perdão, Senhor, se desonramos pessoas que nos servem. Pessoas que estão ombro a ombro, Senhor, na nossa caminhada de vida. Pessoas que estão acima da gente, Senhor. Meu Deus, nos perdoa se semeamos desonra, Pai. Pedimos perdão, Senhor, nos arrependemos por isso. E pedimos, Pai, nos dê uma chance de ter um reencontro com cada uma das pessoas que desonramos. Para que possamos, meu Deus, pagar essa dívida. Para que possamos, meu Deus, entregar a honra a quem é devido, Senhor. E obedecer o céu. Obedecer o Senhor que nos convida a viver a cultura da honra aqui na terra. E da oração que diz, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. O céu é um lugar de honra, Senhor. Meu Deus, que a nossa vida aqui na terra também seja um lugar de honra. Meu Deus, assim nós oramos. E te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos alcançou. E nos deu direção essa noite. E te bendizemos e te honramos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, escolha ser uma pessoa de honra. Usa esse débito de honra que tem na tua alma
como se fosse uma luz amarela piscando, para dizer, olha, da mesma forma que estão te devendo, isso te incomoda, e isso te faz se afastar das pessoas que te devem honra. Tem pessoas que você está devendo honra, que você tem que plantar honra para que esse afastamento ele não exista mais. Existem casamentos que têm distância de coração, porque a honra não está sendo plantada no coração. Existem dívidas dentro do seio da família, no casamento, no casal, por falta de reconhecimento, falta de honra. Existem distanciamento entre pai e filho, porque falta honra, falta reconhecimento. Mas se plantar honra, vai atrair o coração de novo, vai refazer a ponte que foi quebrada e vai ter de novo essa unidade. Amém? Porque todo o princípio do céu gera relacionamento e todo o princípio do inferno gera separação. Amém? O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Ferramenta do diabo, matar, roubar e destruir. Ferramenta do céu, eu vim desfazer as obras do diabo. Aquele que comigo não ajunta na honra, vai espalhar com o diabo a desonra. Amém? Então entenda isso. Use o instrumento certo. Seus relacionamentos vão ser como nunca foram antes. Amém? Cusão. Eu queria fazer mais uma oração aqui essa noite, você que ouviu essa palavra e quer entregar sua vida para Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para viver a honra nesse nível, para viver os conselhos do céu. Isso é servir a Jesus. É viver o conselho do céu com a ajuda do Espírito Santo. Se você quer entregar sua vida a Cristo essa noite, basta levantar sua mão e dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Amém. Mais alguém quer entregar a vida a Cristo essa noite? Glória a Deus. É noite de salvação, queridos. Louvor pode subir. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Vem aqui. Tem mais alguém que eu não tenha visto? Oi, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Olha para mim e repete comigo essa oração e diga, Pai, eu creio que Jesus morreu na cruz para salvar a minha vida. Mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. É o meu Senhor e o meu Salvador. Quando a gente faz essa oração, no céu tem uma festa. Que Deus sabe que a nossa vida vai melhorar agora. Mas aqui a gente não fica sozinho, a gente tem uma família chamada igreja. Olha a família de vocês. Cadê o abraço da família? Louvado seja Deus. Quer fazer o pé? Nessa noite eles puderam presenciar um pastor, filho de pastor, o legado do passado. Então, nós vivemos o que pregamos o que vivemos. Glória a Deus por isso. Amém? Queridos, que essa palavra de honra possa mover teu coração. E que em cada oportunidade você possa pegar o instrumento do céu, que é a honra, e viver e colocar em prática, e ser levado pelo princípio do Senhor. Queridos, graças a Deus.